Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de física. Eu sou o professor Diego e hoje falaremos sobre ondas. Ondas são perturbações ou vibrações que se propagam transportando apenas energia. A propagação ondulatória não transporta matéria. Então, aquelas ondas do mar, onde você vê os surfistas pegando, para nós não serão consideradas como ondas, a não ser aquelas ondas produzidas bem longe da costa. Aí sim, aquelas ondas, sim, são consideradas para a gente fisicamente, ok? Para a gente entender melhor, eu vou te dar um exemplo. Uma onda, para a gente, vai ser aquelas ondas produzidas em uma superfície de um lago perfeitamente calmo quando você deixa um objeto cair. Às vezes uma fruta cai dentro do rio e ele produz essas ondas circulares, concêntricas, que vão se afastando à medida que o tempo passe, né? E como essas ondas elas não podem transportar matéria, o que acontece com uma folha que está ali repousando sobre a superfície do lago? Quando essa onda passar por essa onda vai fazer com que a folha ela suba, atinja até uma altura máxima, depois desça e permaneça na mesma posição. Então, isso sim a gente vai considerar como onda, ok? São que só transporta energia, que no caso é a própria perturbação, né? Então, classificação das ondas. As ondas elas podem ser classificadas quanto à sua natureza como mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas elas precisam de um meio material para se propagar, ou a água, ou o ar, ou uma corda, né? Há exemplos desses tipos de onda. A gente tem as ondas do mar, mas são aquelas ondas bem distantes da costa, né? A gente tem as ondas sonoras produzidas por nossa boca, né, por nossas cordas vocais. Nós temos as ondas formadas em cordas, tá bom? E também ela pode ser classificada como eletromagnética, que são ondas que não precisam de um meio para se propagar, elas se propagam no vácuo. Ah, professor, quer dizer que elas só se propagam no vácuo? Não, elas podem se propagar também nos meios, mas elas não precisam necessariamente de um meio para se propagar, tá? É dessa maneira que nós recebemos a luz do Sol, proveniente do Sol. Como ela não precisa de um meio para se propagar, ela se propaga no vácuo, então a gente consegue receber e se aquecer, né? Olha só o tipo de energia que a luz ela transporta, energia térmica, né? Para esquentar os materiais. As ondas de rádio também são exemplos, raio-x, ultravioleta, infravermelho, que são emitidos por corpos quentes, aquecidos, né? Então tá aqui um esqueminha de uma onda eletromagnética, para você entender melhor o que é uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética é uma onda produzida por dois campos, um campo magnético e um campo elétrico, tá? Esses campos eles oscilam perpendicularmente um em relação ao outro. Como assim, professor? Observa que aqui eu tenho dois planos, tá? Um plano vertical, onde o campo elétrico se propaga ao longo dele, e nós temos um outro plano, um plano horizontal, como se fosse um plano de uma mesa, né? Então, o campo magnético, ele se propaga como uma cobra em cima desse plano, ok? Então, entrando e saindo do plano vertical. Então, isso aí é uma onda eletromagnética, ok? A luz é assim, as ondas de rádio são assim, infravermelho, certo? Então, pessoal, vamos estudar um pouco mais sobre as ondas eletromagnéticas. Vamos ver, por exemplo, os raios gama, né? São emitidos por materiais radioativos e também usados em tratamentos de câncer e de muitas doenças de pele. Os raios X, por outro lado, eles ajudam os médicos a tratar e a diagnosticar doenças. Os raios ultravioleta são usados como desinfetantes. Raios infravermelhos são emitidos por corpos aquecidos e usados para secar pinturas. E tem as ondas de rádio que são utilizadas para comunicação, né, de emissoras de rádio e televisão. As ondas também elas podem ser classificadas quanto à direção de propagação, tá? Então, quando você produz uma onda, ela se propaga ao longo do meio, né? Ou no caso da luz, ela se propaga em uma determinada direção, beleza? Então, as ondas unidimensionais, elas só têm um sentido de propagação, tá? São ondas, por exemplo, produzidas por molas. Quando você comprime a mola
comprime e retorna para a sua posição original, né? Então você percebe uma perturbação da onda se propagando no sentido para frente. Então quando ela se propaga para frente, nós temos aí as ondas unidimensionais. Já as ondas bidimensionais, nós temos aí a onda se propagando em duas direções. São as ondas, a exemplo de ondas bidimensionais, nós podemos citar as ondas produzidas em um lago, tá? As ondas bidimensionais, a principal característica é que ela vai se propagar ao longo de um plano. No caso, a onda de um lago ela se propaga no plano da superfície do lago. Já as ondas tridimensionais são aquelas que se propagam em todos os sentidos, em todas as direções possíveis. Como a nossa voz, né, a nossa onda sonora ela é uma onda tridimensional. Uma pessoa que está atrás, ela escuta, né, uma pessoa que está atrás de mim, ela escuta eu falando, uma pessoa que está em cima, ela também escuta, ou seja, independente da posição da pessoa, ela vai conseguir me ouvir porque essa onda ela se propaga em todos os sentidos ao mesmo tempo, tá? Bom, ela pode também ser classificada quanto à direção de vibração. Agora já não é quanto à direção de propagação, mas sim quanto à direção de vibração, tá? Então, vamos primeiro falar das mecânicas. As mecânicas, elas podem ser transversais e longitudinais. Já as eletromagnéticas, elas podem ser transversais. No slide adiante, a gente vai aprender a diferenciar o que é uma onda transversal e o que é uma onda longitudinal, ok? Então, por enquanto, entenda que as ondas eletromagnéticas são todas transversais, ok? E já as mecânicas, você vai ter ondas transversais e longitudinais. Então, o que são ondas transversais? Então, observando essa figura, observe que as setas vão nos ajudar a entender o que é a vibração. A vibração, né? Imagine que essas setinhas representam sua mão, tá? Essas duas setinhas aqui representam sua mão produzindo uma onda em uma corda. Então, o que você faz com a sua mão? Você eleva para cima e para baixo para produzir o quê? Um pulso, né? E se você continuar com essa vibração para cima e para baixo, você vai criar vários pulsos e quando você tem dois pulsos ou mais, você produz uma onda, tá bom? Se você produz só um calombo, isso ali é chamado de pulso. E quando você produz vários pulsos seguidos um em relação ao outro, né, vibrando sua mão para cima e para baixo, você está produzindo aí uma onda. Então, pessoal, observe o seguinte: nessa figura a gente percebe que a propagação ela acontece para frente, tá? Mas a sua vibração acontece para cima e para baixo. Toda vez que você produzir uma onda, né, para cima e para baixo, e ela se propagar para frente, nós dizemos que ela é transversal, tá? Na figura de baixo, a gente também pode estar observando uma das características da onda, que é a amplitude, tá? Essa linha tracejada, ela é chamada de posição de equilíbrio. Quando a onda ela passa por este ponto ele permanece imóvel, parado, paradinho, tá bom? Então aqui a gente tem essa distância aí da posição de equilíbrio, né? Que é da reta tracejada até um ponto de máximo da onda, isso aqui é chamado de amplitude. E é claro, a gente pode também medir essa amplitude pegando aqui o ponto de equilíbrio, né? Essa reta tracejada, e pegando um ponto de mínimo, a gente compara aí que esses valores são iguais. Agora vamos falar de ondas longitudinais, que a saber são ondas produzidas, por exemplo, por nossa voz. A nossa voz, onda sonora, é uma onda longitudinal, ou também, como a gente pode ver ao lado, são ondas produzidas em molas, tá? Então, pessoal, olha só, a vibração ela acontece, ó, para frente e para trás, e a propagação ela acontece para frente. Então, observa que a vibração ela acontece na mesma direção de propagação. A propagação acontece para frente e a vibração acontece também para frente e para trás, para frente e para trás. Então, quando isso acontece, nós dizemos que as ondas são longitudinais, a saber, a nossa voz ela é longitudinal, porque o que acontece com o ar, que é o meio que ela se propaga, né? O ar ele vai se comprimindo, se estendendo, se tornando rarefeito, né? Então aqui como a gente pode estar observando, a gente tem pontos no ar onde você tem uma máxima pressão, a gente tem uma quantidade de partícula muito grande aqui porque elas estão, ó, sendo comprimidas.
Já em outras regiões, a gente tem regiões rarefeitas, de baixa pressão, né? Que correspondem aos vales, né? Que seriam aqui os pontos mínimos da onda, né? Esses pontos mais baixos são chamados de vales e os pontos mais altos são chamados de crista, ok? Agora vamos falar sobre os elementos das ondas periódicas. Ondas periódicas são ondas que se repetem, né? Aquela forma, é uma característica, tá? Uma onda que acaba mantendo a mesma forma durante um tempo muito grande, ok? Então a onda ela tem um comprimento de onda, tá? E essa é uma das principais características. E guarda essa letrinha aí que parece um Y de cabeça para baixo. Isso aí é chamado de comprimento da onda e posteriormente a gente vai estar te dando uma noção melhor do que é esse comprimento de onda, tá? A amplitude seria o ponto, né, a altura máxima da onda medida, claro, daquela linha tracejada, né, da linha de equilíbrio até o ponto de máximo, ou da linha de equilíbrio até o ponto mínimo, né? Seria a altura aí da onda. Então, como ele fala aí, ó, medida do nível de uma crista, de um ponto mais alto, até a posição de equilíbrio, né? Ou de um vale, posição mais baixa, até a posição de equilíbrio. O período, pessoal, é o tempo para que um ciclo aconteça, volte a se repetir. Por exemplo, a gente poderia estar definindo aqui como o período de translação da Terra, né? Qual é o tempo necessário para que a Terra dê uma volta em torno do Sol? É um ano, ou seja, o período dela, né, para que o evento volte novamente a acontecer é igual a um ano, tá? Existem várias coisas, né? Um relógio, né, dá uma volta em torno aí, né? O ponteiro das horas, 24 horas não, 12 horas, né? Ele dá uma volta completa e ele volta a se repetir novamente, né? A frequência ela leva em conta também o período, tá? Em certas situações ela leva também em conta o período. O que é a frequência? A frequência é o número de oscilações ou ciclos por unidade de tempo. Para você entender melhor, imagine num parque de diversões onde você vê o carrossel, né? Com os cavalinhos girando, né? Girando, girando, girando. Imagine que você esteja sentado ali numa praça e observe essa situação. E você começa a observar durante uma hora e observa que ele dá várias voltas, né? Então a frequência basicamente é a divisão do número de voltas que o carrossel deu dividido pelo tempo que você observou, tá? Que você fez essas observações. Então frequência para a gente é isso aí, tá? E aí ele continua na frequência, ó, depois de emitida uma onda, sua frequência ela não muda mais, ela continua sempre a mesma, tá? E a velocidade da onda só depende do meio de propagação da onda, ou seja, se você é, emite uma onda no ar e essa onda ela passa para um outro meio, como a água, por exemplo, a velocidade da onda vai diminuir. E mais para frente a gente vai estar observando o que é que acontece com as ondas mecânicas e o que é que acontece com as ondas eletromagnéticas, o que é que acontece com a velocidade, né, de cada uma quando muda de meio. Então, como eu te falei, ó, o comprimento de onda, que é representado por essa letra grega que é chamada de lambda, ela representa a distância entre duas cristas, tá? Ou dois vales, é a mesma distância. Ou também, quando a onda, tá? Esses pontinhos aqui, ó, quando a onda ela passa pela posição de equilíbrio, nós denotamos isso aqui por nós, nós damos os nomes de nós, tá? São pontos de equilíbrio, aqui não há vibração desse ponto, tá? Se você colocar, por exemplo, uma partícula nessa posição, ela vai sofrer um movimento de subida e posteriormente de descida, mas nesse ponto não, ok? Então, pessoal, aqui é o nó. Como é que a gente define aí o comprimento de onda a partir dos nós? A gente pega o primeiro nó e aí conta um, dois. Então você tem três nós. Tá? E aqui a distância do primeiro nó ao terceiro você tem também o comprimento de onda, ok? E como a gente já havia falado, a gente tem aqui o ponto mais alto de uma onda chamado de crista e o ponto mais baixo é chamado de vale, né? Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo, né? É um local fundo, é um poço escuro, né? Um vale. Só lembrar aí dessa passagem bíblica, né? Então, medida da amplitude. Como a gente já falou, a amplitude aí é a altura, né, da onda que pode ser obtida, né,
a partir do ponto de equilíbrio até o ponto de máximo, que é a crista, ou da posição de equilíbrio até um ponto de mínimo, né? Tá aí a amplitude, a altura da onda, né? Bom, mais ondas longitudinais. Essa onda aqui, ela não é longitudinal, ela é uma onda transversal. Por quê? Porque a vibração acontece para cima e para baixo e essa onda ela se propaga para frente. Essa de baixo, sim, é uma onda longitudinal, né? A vibração aqui, a gente tem um êmbolo, isso aqui é chamado de êmbolo, aquele mesmo encontrado nas injeções, né? A borrachinha que empurra o líquido. Então, imagine aqui que você tem um líquido e observe que a vibração acontece na mesma direção da propagação da onda, né? Bom, geralmente questões elas vão estar em retas segmentadas, numeradas, o que vai nos permitir calcular, por exemplo, o comprimento de onda, que é a distância entre o primeiro nó e o terceiro, né? No caso aqui, ó, se cada tamanho desse, cada segmento vale 1 centímetro, então o comprimento de onda é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comprimento de onda aqui é igual a 10 centímetros, né? Aí ele fala aqui também que a amplitude, né, medida do ponto de equilíbrio para o ponto de mínimo, geralmente é representada por ar negativo, né? E aqui a gente tem algumas diferenças entre ondas de baixa frequência e ondas de alta frequência. O que é uma onda de baixa frequência? São ondas cujo comprimento de onda, ou seja, a distância entre duas cristas, eles são grandes, têm um grande valor. Essas cristas elas estão distanciadas entre si. Tá? Já ondas de alta frequência, esses comprimentos de onda, eles são pequenos, ok? As cristas elas estão mais próximas umas das outras. E nesse último exemplo, pegando aqui os dois últimos, as duas últimas figuras, a gente vai fazer aí uma comparação entre amplitude. Veja que as duas ondas, né, tanto a penúltima quanto a última, elas têm a mesma frequência, mas ambas têm amplitudes diferentes. Qual é a característica, né, na natureza da amplitude? Bom, geralmente ondas que têm uma maior amplitude, ela vai ter um maior alcance. Pessoas vão ouvir o teu som produzido no teu carro a uma maior distância, né? Já ondas com baixa amplitude, as pessoas devem estar próximas da fonte de onda, ok? Então essa é a principal característica. Outra coisa que é importante falar sobre ondas de baixa frequência, se a gente estiver falando de sons, né? Baixa frequência vai ter um som grave, né? Geralmente o homem tem voz grave, né? Uma voz grossa. E mulheres têm vozes com frequências altas, né? Frequências altas, ou seja, são bastante agudas. Então, a frequência está relacionada a exatamente isso aí, né? Ao som ser grave quando a frequência é baixa e ser agudo quando a frequência é alta, ok? Depois de emitida a onda, o período, que é o tempo de repetição, né, de um ciclo novamente, vamos observar a figura anterior para a gente ver aí o que significa o período de fato, né? Então, pessoal, o período é quando a onda ela volta a repetir novamente a sua característica. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem um nó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem um nó. E a partir desse nó, a onda ela está se dirigindo para cima, tá? E aí ela vai em cima. Aqui ela está se dirigindo para baixo, né? Que tem o outro nó, tá? Ela vem aqui no ponto de mínimo. Quando é que ela volta a se repetir novamente apontando para cima? Aqui, ó. Tá vendo? Então, esse tempo que ela leva para sair daqui, fazer tudo isso e depois retornar ao nó no qual ela retorna para cima, ela vai novamente fazer uma crista, isso aí é chamado de período. É o tempo em que ela volta a se repetir, ok? A gente também poderia pegar o período aqui entre duas cristas, poderia pegar o período entre dois vales, que corresponderia à mesma coisa. É muito parecido com um comprimento de onda, né? O tempo é o mesmo. Então, depois que uma onda ela é emitida, o seu período e sua frequência não mudam. A velocidade de uma onda só depende do meio onde ela está se propagando. A luz ela é mais rápida em meios menos densos, onde tem menos matéria, que é no espaço, do que em meios com grande quantidade de matéria, como por exemplo o vidro, você tem a água, né?
Então, a luz ela se propaga melhor, mais rapidamente, em meios que têm menos matéria. Então, aqui tem uma imagem muito interessante, né? Mostra aí um laboratório em forma de robô, né? Em forma de carrinho aí, onde ele vai emitir sinais para a Terra com os dados de Marte. Esses dados demoram cerca de 10 minutos para chegar ao planeta Terra. A pergunta que eu te faço é o seguinte: que tipo de ondas este aparelho ele emite para a Terra? São ondas eletromagnéticas ou são ondas mecânicas? É claro que, se você pensar bem, são ondas eletromagnéticas, porque entre Marte e o nosso planeta você tem o espaço e o som não se produz no espaço. Você não consegue ouvir som. Por maior que o volume esteja, você não consegue ouvi-lo, ok? Então, demora 10 minutos, não é uma coisa instantânea, né? Tem uma determinada velocidade. E aqui é interessante também citar a velocidade com que a luz se propaga do Sol até a Terra. Leva em torno aí de uns 8 minutos. Então, se o Sol, por um acaso, se extinguisse, nós só perceberíamos após 8 minutos que isso aconteceu, que seria o tempo para que a luz se propagasse entre o espaço. Note, agora ele traz uma tabelinha onde ele estabelece uma relação entre a luz, que é uma onda eletromagnética, e o som, que é uma onda sonora. Note onde o som é mais rápido, a luz é mais lenta. Então a gente tem aqui dois meios de propagação. A gente tem o ar e a gente tem a água. E aqui a gente tem as velocidades do som e da luz. Então, no ar, o som se propaga com essa velocidade de 340 metros por segundo. Já na água, a velocidade do som é 1490, ou seja, ela é bem maior na água, né? Já a luz é o contrário. No ar, ela se propaga com uma velocidade maior e na água com uma velocidade menor. Bom, aqui vou fazer uma ressalva, porque nós já aprendemos o que é o V é de velocidade, esse lambda, né, que é a letrinha grega, é o comprimento da onda, é a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Esse F é a frequência, certo? Lembrando que a frequência ela pode ser também determinada como a razão. Eu vou até escrever aqui, ó. Ela é o número de ciclos, caso você esteja observando um carrossel, né, dividido pelo tempo que você observou este acontecimento. Então, aqui é a quantidade de ciclos, né, se repetindo, e aqui é o tempo de observação. A frequência também ela pode ser dada em função do período. Tá? O período é o tempo necessário para que um ciclo aconteça. Então, n vale 1. E para isso acontecer, por definição, a gente define esse tempo, né, para que o ciclo volte a se repetir novamente, a gente define como período que a gente coloca no lugar de ΔT, tá bom? Então a frequência ela pode ser definida assim. Então, através dessa fórmula, a gente pode estar determinando uma fórmula para estar calculando a velocidade de propagação das ondas. Então, essa fórmula aqui é a fórmula da velocidade média, né, de um corpo que se propaga aí, pode ser utilizada para carros. E essa mesma forma a gente vai estar utilizando para ondas, tá? Onde a distância, esse D, a gente vai estar colocando o valor do comprimento da onda e o tempo a gente vai estar substituindo pelo período. Então, eu posso estar reescrevendo essa forma da seguinte maneira, tá? Veja que continua a mesma coisa, não mudou nada, porque lambda vezes 1 da lambda dividido pelo tempo, ok? Então, isso aqui, como a gente acabou de observar, isso aqui é definido como a frequência, tá? Então, onde tem 1 sobre t, eu posso estar colocando f e estar encontrando a segunda fórmula. Então, eu posso estar determinando, por exemplo, a velocidade através dessa fórmula, em função da frequência, ou tirando a frequência e dividindo pelo tempo, como a gente pode estar observando, eu também posso estar calculando a velocidade, como mostra a segunda fórmula, que ela é mais comumente apresentada desse jeito, tá bom? Mas é claro que você poderia ajeitar essa segunda fórmula colocando assim, ó, V é igual lambda dividido por t, que é o período. Então aí a gente tem duas formas para estar calculando a velocidade, ou caso ele te dê a velocidade, a gente pode estar calculando outras grandezas, comprimento de onda ou período.
Ondas em cordas. A velocidade de uma onda produzida em uma corda é dada pela fórmula de Taylor. Então, pessoal, a velocidade em uma corda ela é dada pela raiz quadrada de F, que representa a força de tração na corda em newtons, e também essa letra grega aqui que é chamada de μ. Aqui você tem o μL. Então, esse μL representa a densidade linear da corda, ou seja, é a quantidade de massa por metro. Tá? Então, se a gente tiver uma concentração muito grande de massa, né, se ela for bastante densa de fato, né, como, por exemplo, vou te dar uma diferença aqui. Ó. Você tem o isopor, que é leve. E por que ele é leve? Porque ele tem pouca massa por unidade de volume. Ele tem uma densidade pequena. Já uma esfera, né, de ferro, ela pode ser até pequena, mas ela é pesada. Por quê? Porque a concentração de massa naquele volume mínimo é grande, tem muita massa ali muito próximo uma da outra, de fato. Então, a densidade é grande. Então, a velocidade é uma propagação de uma corda, vai depender dessas duas grandezas, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai estar falando sobre reflexão de ondas, tá? É a mesma coisa que acontece com nosso reflexo, né? No espelho. Basicamente, reflexão de ondas é isso. A luz, por ser uma onda, ela reflete, né? Ela bate na superfície espelhada e retorna para o mesmo meio. Então, na reflexão, a onda ela mantém a mesma frequência e também o comprimento de onda, alterando somente a direção. No caso real, a amplitude diminui, ok? Então vamos lá, pessoal. Aqui você tem, por exemplo, um feixe de luz, e esse feixe de luz ele vai incidir sobre uma superfície espelhada. Pode ser um espelho, pode ser um vidro, pode ser a superfície de um lago, tá? Então, para a gente estar analisando aqui ó, o ângulo de incidência, a gente vai estar determinando aqui, vai estar escrevendo uma reta perpendicular à superfície, tá? A superfície espelhada. Então, essa reta é simplesmente para a gente analisar o ângulo de incidência I. Então, quando esse feixe de luz ele bate nessa superfície espelhada, ele muda de direção, ok? A direção aqui ó, está decrescente, né? Para baixo, em sentido à superfície, e depois ela é refletida. E uma característica da reflexão de ondas é que o ângulo de incidência I ele vai ser igual ao ângulo de refração. Então, se uma onda ela chega aqui fazendo um ângulo de 30 graus com a normal, porque essa reta tracejada aqui é chamada de normal, tá? Então, se ela chega com um ângulo de 30 graus, ela também vai ser refletida com um ângulo de 30 graus. Essa é uma coisa interessantíssima. Tá? Isso aqui tem muita aplicação prática. Então, reflexão de ondas em cordas. Então, a gente tem duas situações. A gente tem uma corda onde uma de suas extremidades está presa, e no outro exemplo a gente tem um exemplo onde a extremidade direita ela está solta, tá bom? Aqui é uma esponja. Então, no primeiro exemplo, se a extremidade é fixa, o pulso, né? Quando você só tem um único calombo, a gente chama de pulso. Então, quando a extremidade é fixa, o pulso ele sofre inversão, ele sofre uma reflexão com inversão de fase. Então, a onda está aqui se propagando em direção à parede, né? Onde a extremidade está presa, e quando ela bate, ela vai sofrer uma reflexão com inversão de fase. Ela vai começar a se propagar por baixo, né, de onde ela veio, né? Então, já na extremidade livre, a onda ela se propaga inicialmente por cima, e como essa extremidade ela está livre, ela não vai sofrer uma inversão de fase, ela vai se propagar também por cima, ok? Esse cara aqui ele vai sofrer uma elevação e depois ele vai descer. E aí a gente observa que esse pulso ele retorna exatamente por cima, né? Não sofre uma inversão de fase. Agora vamos falar sobre a refração de ondas. Na refração, a onda mantém a mesma frequência, tá? Mas o comprimento de onda e a velocidade se alteram, às vezes alterando também a direção, tá? O que geralmente acontece de fato. Então vamos lá, pessoal, vamos imaginar um som. Ele está falando aqui que a frequência ela não muda, então imagine que você se encontra dentro de uma piscina. Se por um acaso um amigo seu conversar com você
do lado de fora e você dentro da piscina, né? Lá no fundo, o que é que acontece com a voz do seu amigo? Será que ela é distorcida? Não, porque ele fala que a frequência ela se mantém constante, né? Ela se mantém inalterada. Então você vai sim conseguir identificar de que pessoa trata-se aquela voz, ok? Porque lembra que a voz ela é uma, caso você altere a frequência de uma voz, você está alterando aí, né? Tá mudando ela de grave para baixo, e aí você não consegue distinguir de quem é a pessoa, de quem está falando, né? Então, o comprimento de onda, que é as distâncias entre as cristas e a velocidade, elas se alteram, né? A gente já aprendeu que para a luz ela vai ter uma menor velocidade em meios mais densos. Então, pense o seguinte, imagine que a luz ela esteja se propagando no ar, e aí ela passa a se propagar na água, aí vai acontecer o fenômeno de refração, tá? Então a refração acontece quando a onda ela passa de um meio, ela estava se propagando em um meio, e aí ela passa a se propagar em outro meio. Aí a gente tem o fenômeno de refração. Então a gente pode estar aqui, ó, imaginando a seguinte situação. Imagine aqui um vidro em verde, tá vendo? Que é o meio 2. Aqui a gente tem o ar em azul, que é o meio 1. Então imagine que aqui você tem um feixe de luz, e aí a gente desenha uma reta normal perpendicular à superfície, né, de incidência. Pessoal, por perpendicular, significa dizer que essa reta tracejada ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície S, ok? Ela faz um ângulo de 90 graus. Então, para que a gente desenha essa normal? Para a gente estar analisando o ângulo de incidência. Então, esse feixe de luz ela chega com um ângulo de incidência aí, e por passar de um meio para o outro, ela vai sofrer um desvio. Olha só o desvio que ela faz. Ela não se propaga na mesma direção, ela vai sofrer um desvio, tá? Isso aqui geralmente é observado. Você pode fazer esse experimento, por exemplo, com um laser, incidindo um laser na água, tá bom? Você pega um aquário e enche ele de água, pega um laser, incide sobre a superfície da água, e aí você vai observar, né, olhando de lado, que essa luz, né, esse feixe de luz, ele sofreu um desvio. Ele não vai se propagar na mesma direção, ok? Então isso aí é chamado de refração, tá bom? E aqui embaixo, em azul, pessoal, a gente tem uma relação. Então, você tem essa razão que se mantém constante. Olha só, se inicialmente a onda se propagava no ar, ela tinha uma velocidade v1 e um comprimento lambda1. Quando ela se propaga no meio 2, ela vai ter uma velocidade diferente que ela tinha antes e também um comprimento de onda que ela tinha antes, mas a razão se mantém constante. Lembrando que a razão da velocidade com o comprimento de onda é determinado como frequência. Olha só, frequência é a razão, né, a divisão da velocidade dividido por comprimento de onda. E observe que ele está igualando essas duas razões. Significa dizer que essas razões elas apresentam o mesmo valor, tá? Que correspondem à mesma frequência. Como a gente já viu, a frequência ela não muda ao se passar de um meio para o outro. Polarização. Polarização é entendida como um filtro, tá, pessoal? Um filtro polarizador no nosso dia a dia, a gente pode estar tomando como exemplo os nossos óculos. Nem toda luz consegue atravessar o óculos, e é por isso que aquelas lentes transitions elas acabam ficando escuras em ambientes claros, tá? Ela funciona como um filtro, ok? Então, polarização ocorre quando uma onda assume um único plano de vibração. Já já vai ficar mais claro quando eu te mostrar os desenhos. Ou seja, um polarizador ele restringe a vibração a uma única direção. Outra coisa que ele estabelece é que a polarização só acontece em ondas transversais, tá? Em ondas longitudinais produzidas, por exemplo, pela nossa boca, né? Que é uma onda longitudinal. Isso não acontece, essa polarização. Portanto, todas as ondas eletromagnéticas elas se polarizam, você consegue polarizá-la, né? Pois são ondas transversais. O som não polariza, pois é longitudinal. Aqui a gente tem duas ondas transversais, só que a primeira onda ela oscila num plano vertical, que é o plano do computador, o plano do teu celular, né? Então ela se propaga para cima e para baixo. Isso aqui é uma onda transversal, ok?
E esse anteparo aqui, ele funciona como um polarizador. Perceba que ele só deixa passar vibrações que acontecem o quê? Nesse plano, que favorecem um plano vertical. Já quando você tem uma onda que se propaga entrando e saindo do quadro, né, por causa desse polarizador que só permite vibrações na vertical, veja que a onda ela morreu. Ou seja, ele não deixou aquela onda passar, ele filtrou. Basicamente é isso que acontece com a luz, tá? Então tá aqui, ó, a luz ela se propaga em todas as direções possíveis. Tá vendo aqui? Indicado por essas setinhas. E aqui você tem um óculos. O óculos ele vai permitir que só parte da luz consiga atravessá-lo, ok? Então aqui a gente tem uma evidência melhor, né? Então a gente tem um vidro, você percebe que, é claro que uma parte da luz é perdida por reflexão, a luz vai bater no vidro e vai ser refletida, tá? Mas a maior parte da luz ela consegue atravessar o vidro facilmente, porque o vidro não é um polarizador, ok? Agora a gente tem cristais que são polarizadores, que são os utilizados em nossas lentes de óculos, ok? Que são lentes especiais, próprias para o nosso uso diário, né? Então você observa que a luz, ao passar por esse polarizador, ela se torna mais fraca, né? Ela se torna mais fraca. Por quê? Porque o polarizador só permitiu que parte da luz consiga atravessá-la. Vamos falar agora sobre difração de ondas. Difração de ondas é o que acontece quando a onda ela encontra um obstáculo. Tá? Então, ocorre quando a onda contorna um obstáculo. Olha só o que acontece quando ela encontra, por exemplo, uma fenda. Então, para fendas com comprimentos muito grandes, com distâncias muito grandes, ela pouco se difrata, ela pouco contorna o obstáculo. Ela passa por esse obstáculo quase que inalterada, tá? E à medida que você vai fechando, olha só o que vai acontecendo com a onda. Ela vai contornando mais o objeto, né? Vai circulando ele, tá vendo? Então, isso aí é chamado de difração de onda, ok? Quando a onda ela contorna o obstáculo, ela tende a circuncidá-lo, né? Quando é que uma onda se difrata mais? Quando o comprimento de onda, lambda, for grande em comparado com o obstáculo. Então, se você tem ondas cujo comprimento de onda, ou seja, a distância entre duas cristas é grande, elas têm grandes possibilidades de se difratar mais em um obstáculo. Tá? Então, segundo ponto, sons graves que têm esse comprimento de onda grande, eles se difratam mais, pois o comprimento de onda é maior. Já em luz cuja a frequência é alta, onde você tem um pequeno comprimento de onda, eles vão se dilatar menos. A luz, ela difrata em obstáculos muito pequenos como vírus. Por isso, o microscópio óptico não os detecta. Então, difração em uma fenda. Então, imagine aqui que você tem uma onda produzida em uma superfície de um lago, e aqui a gente tem uma fenda, e aí a gente observa esse fenômeno de difração. Então, pessoal, essa era a aula de hoje que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me chamem no privado. Eu sou o professor Diego, é só procurar lá meu nome, ok? E é isso. E posteriormente eu vou estar fazendo um slide somente com questões. Mas eu peço para que vocês não fiquem somente aqui no vídeo, leiam o livro, tentem fazer as questões, ok? E próxima aula eu vou estar dando uma corrigida na questão, ok?